Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Adore ao Senhor. Levanta, Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar. Olha só, lembrar de onde você veio e aonde que você pode louvar isso nessa noite. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, levanta. Deus mandou-te que vai acontecer. Deus mandou-te falar que tudo vai passar. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, dizendo que Ele é santo e poderoso. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está alegre com Jesus nessa noite, diga aleluia. Quem está alegre de fato, diga glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estar aqui para falar da sua palavra, para falar do seu amor. Sou grato a Deus pelo privilégio de poder servi-lo, porque eu entendo que é privilégio meu de servir ao Senhor. É privilégio seu de poder estar aqui nessa noite para servir a um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que é digno de honra, de glória e de louvor. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo 25. Louva a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, o Josué Brandão, a vida do pastor Manassés e os demais obreiros dessa casa. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Se você quiser e puder se colocar sobre os seus pés para fazermos a leitura da palavra, fique à vontade, por favor. Mateus capítulo 25. Nós iremos fazer uma leitura que parece ser longa, mas é breve. O versículo 1 até o 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere, por favor. Eu te espero. Aleluia. Que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, diga comigo, e tardando, pode ser mais forte, e tardando o esposo,
tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de... Aleluia. Podeis assentar, por favor. O Senhor colocou essa palavra em meu coração. E quando o Senhor colocou a palavra no meu coração, me veio um tema ou uma frase: o maior milagre contido na Bíblia é Jesus. Eu vou repetir para você entender. O maior milagre contido na Bíblia é Jesus. O maior milagre da história da humanidade é Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que é milagre? Milagre é um acontecimento extraordinário, algo incomum, algo que não há com que se comparar, algo que não dá para explicar por leis naturais. Isso é milagre, aquilo que Jesus vai fazer na sua vida nessa noite. Você crê nisso? Você crê que Jesus tem capacidade de fato de realizar um milagre na sua vida? Mas antes eu quero compartilhar algo para o seu coração nessa noite. Precisamos entender um princípio que o pastor Manassés falou aqui no momento do louvor. Qual? A criação de Deus, a sua maior parte, Deus fez pelo poder da sua palavra. Se os irmãos perceberem em Gênesis 1, o primeiro versículo fala: no princípio criou Deus céus e terra. Havia uma escuridão, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja, e houve. E os versículos que decorrem, você pode ver que então disse Deus, e houve. Haja. Assim Deus fez a maior parte da sua criação. Só que em Gênesis 1, versículo 26, a Bíblia é explícita, é clara em dizer que façamos o homem então, conforme a nossa imagem e semelhança. Então, embora Deus fez a maior parte da sua criação com o poder da sua palavra, por algum motivo Deus resolveu fazer o homem com as suas mãos. Nesse princípio que Deus criou o homem, Deus delegou ao homem domínio. Porque quando a Bíblia diz façamos o homem então, conforme a nossa imagem e semelhança, o texto não para. A Bíblia diz que Deus dá domínio ao homem, que o homem domine sobre todos os animais da terra. Isso é domínio que Deus delega ao homem. Uma diferença de domínio para, por exemplo, propriedade. Entenda comigo, se eu tenho uma casa, ou se eu tenho um imóvel, eu sou o proprietário, correto? Se você decide alugar e você aluga esse local, você tem domínio sobre ele, mas você não é proprietário. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que os céus são de Deus, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus deu domínio para você dominar na terra. Deus já delegou o domínio nas suas mãos. Domine aquilo que o Senhor já te deu. Essa é uma verdade. Só que
Em Gênesis 2, o versículo 7, agora Deus detalha como fez esse homem, como é que Deus fez esse homem. É um versículo muito conhecido, que Deus fez o homem do pó da terra. Em algumas traduções vai falar barro. Fato é que não é terra. Por quê? Porque Deus é especialista em pegar as coisas que não são e fazer ser. Deus é especialista em pegar as coisas que não podem fazer e Deus faz acontecer. Deus é especialista em pegar o momento que você está vivendo de atribulação, de adversidade, e fazer você ficar em pastos verdejantes. Esse é o nosso Deus. Ele é especialista em converter as coisas que estão difíceis para você. Deus é especialista em tudo isso. E Deus poderia ter feito o homem agora da terra, e Ele, por algum motivo, Ele não faz. Os irmãos que estão aqui, que estão em casa me escutando, se imaginarem comigo e decidirem agora na sua casa, ou na sua futura casa, fazer um jardim, certamente os irmãos vão comprar terra para plantar o que deseja. Você compraria barro para fazer uma hortaliça, por exemplo? É claro que não. Por que não compraria? Porque barro é uma matéria improvável de se gerar vida. Você compra terra porque a terra tem os nutrientes necessários para que a planta cresça, floresça, dê fruto. Só que Deus é um Deus tão extraordinário que mostra para a gente que Ele tem um poder de pegar o que não gera vida e faz gerar. Deus tem o poder de pegar o que não gera vida e fazer gerar. Por quê? Porque Deus não fez o homem da terra e sim do barro, uma matéria improvável. Só que Deus pega uma matéria improvável e faz gerar vida. Esse é o nosso Deus. Deus poderia se apropriar de qualquer outra matéria, mas Deus pega o barro para mostrar para você que o momento difícil que você passa, a adversidade que você está vivendo, não é comparado para a glória que há nele. Porque o homem por si só seria só barro, mas quando Deus sopra nele o fôlego de vida, o homem se torna alma vivente. Diga comigo, alma. Pode ser mais forte, alma vivente. Depois disso tudo, que o Senhor agora criou o homem, Pastor José Luiz, Deus estabeleceu um princípio. Diga comigo, um princípio. Qual foi esse princípio? O princípio da obediência. Gênesis 2, o versículo 16 e 17. Após Deus fazer o homem, Deus diz assim: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer. Por quê? Porque no dia que você comer, certamente morrerás. Era só isso que o homem precisava fazer: ser submisso a Deus, obedecer a Deus. Depois que o Senhor estabelece esse princípio, Deus percebe que o homem agora está só. E não é bom que o homem fique só. Então Deus faz uma adjuntora. Deus cria a mulher. Fato que depois da criação de Deus estar pronta, nós sabemos que vem a queda do homem. Gênesis 3 relata que a serpente, a mais sagaz dentre todos os animais, ela conduz a Eva para que comesse o fruto. Nós não sabemos o fruto. Qual foi o fruto? E a questão aqui não é que fruto foi. A questão aqui é o princípio da obediência que foi quebrado pelo homem. Paulo, quando vai admoestar a Timóteo, salvo engano a primeira carta, Paulo diz que a mulher foi enganada, porém o homem não foi. Por quê? Porque Deus estabeleceu um princípio na vida do homem. Deus delegou a ele o domínio, o sacerdócio. Então perceba que a questão aqui não foi a Eva, a questão aqui foi o homem. Deixa eu lhe pontuar uma coisa: quando Deus falar algo para você, não foi para mim. Quando Deus diretamente falar algo com você, é para você, não é para mim. O princípio da obediência é algo que precisamos levar muito a sério. Perceba que depois que o homem perde o privilégio de estar no jardim,
Porque perceba comigo, Deus poderia fazer o homem apenas pelo seu falar, mas Deus decidiu fazer o homem. A ideia ali é com as suas próprias mãos. E não bastasse tudo isso, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Diga comigo, Deus plantou um jardim no Éden. Deus amou tanto o homem que ele decidiu agora plantar. Deus poderia falar, haja um jardim, mas Deus decidiu plantar um jardim no Éden, porque amou o homem de tal maneira. Será que você é amado por Deus ou você acha que não? Deus decidiu fazer o homem com as suas próprias mãos. Deus agora plantou um jardim, mas o homem não conseguiu obedecer a Deus. O que é que acontece? A queda do homem. O homem peca. O homem agora é desconstituído da glória de Deus. Há uma separação entre Deus e o homem. Perceba que quando o homem é tirado do jardim por um ato de amor de Deus. Por que um ato de amor de Deus e não a ira de Deus? Porque se o homem permanece com o seu corpo corrupto naquele local, e se ele comesse do outro fruto da outra árvore, certamente ele seria um pecador imortal. Você já imaginou o homem da forma que é? Você já imaginou você da forma que é, sem uma segunda chance? Pensa comigo. A pretensão que eu tenho hoje é fazer você refletir. Você já imaginou você sem a segunda chance? Você já imaginou se você fosse eterno da forma que você é? Você já imaginou se você fosse eterno na condição que você é pecador? Então, portanto, Deus retira o homem do jardim como uma demonstração de amor. Só que depois que o homem é retirado do jardim, a minha expectativa é que o homem se voltasse para Deus. Mas se os irmãos perceberem, em Gênesis 4, tem o primeiro homicídio. Qual? Caim mata Abel. Nós sabemos porque essa história é muito conhecida. Quem tem filho, é possível que o filho saiba dessa história também. É contado, é de costume falar sobre isso. Só que os irmãos perceberem, a humanidade, ao longo dos anos, foram se corrompendo, se corromperam tanto que em Gênesis 6, do versículo 5 até o 7, denota a ira de Deus. Deus agora está irado com a humanidade a ponto de querer destruir a humanidade. Só que em um extremo de Deus, pastor, o extremo de Deus, há uma brecha para uma divisão. Qual divisão? Um outro extremo. Porque do versículo 5 até o 7, Deus agora está querendo destruir a humanidade. Só que o versículo 8 diz: Noé achou graça diante de Deus. Sabe o que isso significa? Você pode servir a Deus em momentos difíceis. Você pode ser diferente em momentos maus, como nos dias de hoje. Se você pensar comigo, qual a diferença do mal de hoje para o mal que estava no tempo de Noé? Nenhum. O mal do mundo se chama Satanás. Esse é o mal do mundo. Então não há diferença. Só que Deus nessa noite está dizendo para a gente: você pode ser diferente em tempos difíceis. Você pode ser luz em meio às trevas. Você pode ser servo de Deus em meio a todo esse caos que está acontecendo. Deus quer achar graça em você nessa noite. Deus quer achar graça em você nessa noite. Se os irmãos perceberem, de Gênesis a Malaquias, Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. E o que seria agora de nós? O que seria agora dessa humanidade corrupta, corrompida? O que seria do homem agora desconstituído da glória de Deus? Seria Noé então o salvador do mundo?
Será que seria, irmão, Noé o salvador do mundo? É óbvio que não. Depois que Deus dá a condição a ele de entender sobre a arca, ele construiu a arca. Deus poupou a vida dele. Alguns tempos se passaram, ele planta uma vinha, Noé se embebeda e agora amaldiçoa o seu neto. Seria Noé o homem perfeito para salvar a humanidade? Seria Noé o homem ideal para resgatar a humanidade perdida? Não seria. Seria então Moisés, que é a própria tipologia do Cristo, quando ele é usado para libertar o povo de Deus da escravidão? Seria Moisés? E eu te respondo, não seria Moisés. Seria Abraão então, o homem que em Gênesis 12 o Senhor faz uma promessa extraordinária, que ele seria abençoado, e a partir dele, todas as famílias da terra seria também. Você é abençoado por intermédio de Abraão, pela fé que lhe foi imputada. Mas seria Abraão o homem que salvaria a minha e a sua vida? Deus poderia confiar a Abraão essa causa? Seria então Davi o homem que é mencionado como segundo o coração de Deus? Seria ele? Será que seria Davi, que seria o homem que resgataria a humanidade? Não seria. Como eu disse anteriormente, de Gênesis a Malaquias, Deus não achou um homem sequer justo para fazer esse papel. Só que eu me alegro que em Isaías, salvo engano, capítulo 7, o versículo 8, Isaías diz que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e colocaria o nome dele Emanuel. Uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e colocaria o nome dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus, pode ser mais forte, Deus não está apenas do seu lado. Sabe por quê? Porque Deus conosco dá a ideia, Elias, de Deus ao nosso lado. Mas seria essa uma verdade? Seria que Deus está apenas do seu lado? Eu particularmente acredito que não. E lhe provo biblicamente. Por quê? Porque antes de Jesus ser assunto ao céu, ele disse: eu rogarei ao Pai, o quê? Um outro Consolador. Se Jesus fala que vai rogar um outro Consolador, subentende-se que Jesus é um Consolador também. Só que havia uma promessa. Qual promessa? Ir e preparar lugares. Para quem? Para mim e para você. Então Jesus, sendo Consolador, ele não deixa você sozinho. Ele deixa o Espírito da verdade, o próprio Espírito de Deus, onde a Bíblia diz que onde ele está, aí há liberdade. Só que essa promessa é que o Espírito viva em nós. Então, será que de fato Deus está apenas do seu lado? Não, ele mora em você. Deus habita em você. Você tem um selo do Espírito Santo, você tem a marca da promessa. A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de covardia. O Espírito de Deus é espírito de força, de ânimo. Você é forte porque você tem Deus dentro de você. Você tem noção do que é isso? Deus habita em você. Deus habita em você. Fato é que Jesus nasceu. Eu lembro que em Mateus 2, o versículo 11, relata que Jesus ainda recém-nascido, olha para cá por favor, Jesus ainda sendo recém-nascido, os magos chegam diante dele, abrem os seus pertences e lhe dão ouro, incenso e mirra. Sabe o que isso significa? Onde Jesus está, há adoração. Onde Jesus está, há adoração. Eu quero lhe dizer que o único motivo de você estar aqui nessa noite se chama Jesus. O único motivo de você ter saído de casa para estar aqui nessa noite se chama Jesus. O único motivo, a única razão de você estar nesse culto se chama Jesus.
E se Jesus de fato está aqui, nós entendemos que culto não é o ato de receber. Culto é a oportunidade que eu e você temos de dar a Ele, cultuar a Ele. O que você recebe no culto é consequência do que você dá a Ele. Isso é culto. Você sabe por que Caim não foi aceito por Deus? Não foi porque ele trouxe fruto da terra. Caim não foi aceito por Deus porque quando Deus atenta para Abel, Deus atenta para ele, não para a oferta dele. A oferta que ele traz é consequência daquilo que ele é. Então, se você não for bom, se eu não for bom, a nossa oferta de nada vale para Deus, porque o nosso coração é perverso. 1 João diz que as obras de Caim já eram más. A epístola de Judas, o versículo 11 diz que o caminho dele já era perverso. É por isso que Deus, quando admoesta ele, fala: se procederes bem, certamente será aceito. O proceder ali não é de continuidade, o proceder ali é de comportamento. Deus estava dizendo para ele: Caim, se você ter um comportamento bom, você será aceito. Sabe o que é mais lindo? E eu quero que você aprenda isso aqui nessa noite. Que eu consigo ver o próprio Jesus conversando com Caim. Por quê? Porque Apocalipse 13:8 diz que Jesus já era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Jesus não é um plano B de Deus, Jesus é um plano perfeito. Então, se Jesus já tinha ido na cruz por mim, por você, ele também já tinha ido por Caim. Era o próprio Jesus em Deus falando assim: Caim, você não sabe, mas eu estou te dando uma nova oportunidade de ser alguém diferente. Mas o que ele escolhe? O mal. E quantos de nós estamos aqui com a oportunidade de escolher o bem de Deus? Como eu disse anterior, a pretensão que eu tenho é fazer você refletir nessa noite com a palavra de Jesus. Jesus veio à terra, Jesus foi adorado. Aos 12 anos de idade, a Bíblia diz que ele está ensinando. A sua mãe acha que ele está no meio da multidão e vai embora com José. Só que passado algum tempo, eles percebem que Jesus não estava ali e demoram 3 dias para encontrar Jesus. E quando eles encontram Jesus, a sua mãe diz assim: Jesus, a gente estava te procurando e você está aqui. Sabe o que eu imaginei? Jesus dando um sorriso, meu irmão, e falando assim, como está escrito: vocês não sabem que me convém falar das coisas de meu Pai? É Jesus dizendo tipo assim, ó: por que vocês estão me procurando? Se eu já sei para o que eu vim. Eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Desde a sua mocidade, Jesus entendeu qual era o seu propósito. Só que Jesus vai crescendo e não se vê mais falar dele. Você vai ver falar de Jesus agora quando ele completa 30 anos de idade. E Jesus agora está descendo para ser batizado pelo seu primo, o João Batista. Aquele que tinha um discurso muito comum. Qual? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Raça de víbora, raças de cobra. O que é mais interessante é que o discurso de João era baseado nisso. Mas sabe qual é a minha alegria? É que quando João vê Jesus, ele disse: eu não sabia quem ele era. Eu não sabia quem ele era. Mas quando João vê Jesus, ele disse: esse é aquele quem? Aquele que é maior do que eu. Aquele que vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Aquele que eu não sou digno de desaltar as alparcas dos seus pés. Aquele que é o Filho de Deus que veio salvar o mundo. O nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Jesus. Jesus agora está pregando. E Jesus agora recebe o rolo da lei. Lucas 4, versículo 18 diz que ele abre então e lê. E o que é que ele lê? O que diz em Isaías: e o Espírito do Senhor está sobre mim.
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, trazer à vista a restauração àqueles que estão cegos, trazer paz, alívio aos oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus agora se declara, mas não aceitam Ele. Só que Jesus não para. Entenda uma coisa, se alguém não te aceitar, e você entende que tem uma palavra sobre a sua vida, continue. Se alguém não concordar com você, se alguém acha que a promessa que Deus fez para a sua vida é muito grande, você não tem competência, não se preocupe. Se há uma palavra de vida sobre a sua casa, sobre a sua família, creia que vai acontecer, porque Deus faz acontecer. O Deus do impossível é o seu Pai. O Deus do impossível é o seu Pai. O Deus do impossível é o seu Pai. E me dei é fácil. Dei placante o que mando que a céu. Você não é órfão de pai. Você não é órfão de pai. Você tem um pai que cuida de você. Tanto cuida que ele deu a sua própria vida. Porque se nós entendermos, se Jesus está nele, ele está, ele mesmo deu a sua vida. Você acha que quem estava naquela cruz foi apenas Jesus? Você acha que Jesus estava só na cruz? Era o próprio Deus demonstrando o amor. Porque será que nós aprendemos que o amor dele é incondicional? Porque condicional é algo que impõe uma condição. Se o amor dele é incondicional, o prefixo in, de negação, significa que não precisa de uma condição para ele te amar. Ele não te ama porque você está sentado me ouvindo. Ele não te ama porque você é aí sentado da glória a Deus. Ele não te ama porque você consegue falar coisas bonitas para Ele. Ele te ama não pelo aquilo que você faz. Ele te ama pelo aquilo que Ele é, porque Ele é Deus. Ele te ama por aquilo que Ele é a essência dEle. Não há nada que você faça ou não faça que altere ou mude o amor de Deus pela sua vida. Não há nada que você faça ou não faça que mude o amor de Deus pela sua vida. Deus te ama. E a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Os pensamentos que Deus tem sobre a sua vida são pensamentos de paz e não de morte. O mundo não vai te matar, a adversidade não vai te parar. E eu te provo que em Romanos 8:18 diz que as adversidades desse mundo não há de que se comparar com a glória que há de ser revelada em vós. A glória de Deus está sobre vós. Você tem um Pai na sua vida. Fato que Jesus não para e continua a pregar. E certa feita, Jesus agora falando sobre as coisas que estamos vivendo. Mateus 24, um capítulo antes do capítulo que a gente leu aqui. O capítulo 24 de Mateus fala sobre as guerras que vocês estão vendo aqui. O capítulo 24 de Mateus fala sobre a confusão que está o mundo. E o que me chama a atenção é que Jesus diz ainda assim: não se preocupe, porque não é o fim. Não se preocupe, porque ainda não é chegado o fim. E o que é? O princípio das dores. Você tem noção do que está acontecendo? E a colocação que eu faço é: você imagina que o Espírito Santo de Deus está com você nessa noite. E o mundo está dessa forma. Você já imaginou quando o Espírito levar eu e você, como o mundo vai ficar? Se você consegue ter a dimensão que acontece tantas atrocidades em todas as esferas do mundo, em todos os países, e o Espírito Santo de Deus está no mundo, está na sua vida, e acontece tanta coisa, imagine quando não tiver mais igreja. Imagine quando a igreja não fizer mais sentido. Imagine quando você não, porque você vai estar no céu comigo, você crê? Se Jesus voltar hoje, você crê que você vai se encontrar comigo e com seus irmãos e vai dizer aleluia, glória a Deus, e que bom que você está aqui? A maior promessa que Deus tem para a sua vida é a salvação. E Jesus, depois que encerra falando disso, missionária Rose,
Jesus agora fala sobre a parábola das 10 virgens. E aqui onde eu concluo. O início da parábola diz: então o reino dos céus será. A palavra será indica uma condição futura. Algo que ainda não aconteceu, mas algo que vai acontecer. E se a promessa for hoje, e se 2 crentes foram arrebatados, quem será o primeiro? Quem será o primeiro crente a ser arrebatado? Você crê no arrebatamento? Você crê que Jesus vai te buscar? E se for nessa noite? E se for nessa noite? E se for daqui a alguns minutos? E se for daqui a algumas horas? A questão não é que dia é, que hora é. A questão é que nós precisamos ficar preparados em Deus. Jesus inicia dizendo: então o reino dos céus será como 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Todas elas tinham lamparina. Diga comigo, lamparina. Pode ser mais forte, lamparina. Todas elas tinham lamparina. Sabe o que indica, Elias? Que todas elas tinham um propósito. Antes de concluir, eu preciso que você entenda: as 10 virgens não é a noiva de Cristo. As 10 virgens dessa parábola é uma forma de Jesus falar sobre a classe da igreja. Por quê? Porque Jesus, como de costume, se apropriava de coisas do costume daquela época. Se os irmãos perceberem, Jesus fala da dracma perdida, fala da ovelha perdida, todos os costumes da época. Jesus fala do joio e do trigo. E Jesus agora está se apropriando de um casamento judaico, onde as 10 virgens eram aquelas que iluminavam o caminho para a chegada do noivo, quando o amigo do noivo anunciava a sua chegada. É por isso que os irmãos vão perceber que todas elas tinham lamparinas. Só que há um detalhe: embora todas elas saíram ao encontro do noivo, entenda isso aqui comigo. Todas elas saíram ao encontro do noivo. Todas elas eram virgens. Todas elas tinham lamparinas. Todas elas dormiram quando o noivo tarda. E todas elas levantaram quando houve o grito. Mas qual é o detalhe? Nem todas tinham azeite. Nem todas tinham azeite. O texto é claro em dizer que Jesus faz uma distinção, uma separação, e fica 2 classes. Quais são as classes? A classe das virgens insensatas, ou loucas, ou imprudentes, que é o mesmo sentido. Porque se você é sensato, você tem sensatez. Se é insensato, significa que você não tem sensatez. O fato é que 5 delas decidiram ter azeite. E o que é o azeite? O azeite é o Espírito Santo de Deus. O azeite é o Espírito Santo de Deus. Mas apenas 5 delas decidiram ter azeite. E 5 não decidiram ter. Fato que quando a Bíblia diz, o versículo 5, está escrito assim: e tardando o noivo. E é por isso que eu pedi para você repetir. Jesus tem condição de tardar se o noivo remete a ele? Eu te pergunto, Jesus tem condição de se atrasar em um compromisso que ele faz? Jesus tem condição de tardar um compromisso que ele fez? É óbvio que não. Mas por que está escrito tardando o noivo? Ora, a palavra tardar se remete a mim e a você. Quantas vezes nós criamos expectativa do noivo chegar naquele momento? Quem é o noivo? Jesus. Muitas vezes você está se preocupando, como diz o ditado, quebrando cabeça, achando que Jesus está vindo dali e ele está vindo de cá. Achando que Jesus está vindo por aqui, ele está vindo por aqui. Achando que é amanhã e Jesus está vindo hoje. Você consegue entender isso? Você consegue que muitas vezes nós não percebemos que o tempo não é nosso? Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas. Diga comigo, há um tempo. Pode ser mais forte, há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo da sua vida pode ser hoje. O tempo de Deus transformar a sua vida pode ser hoje.
Eu vou repetir para você entender. O tempo de Deus transformar a sua vida pode ser hoje. Jesus pode entrar na sua casa hoje. Jesus pode mudar a sua história hoje. Ele pode mudar a sua vida hoje. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Fato é que a palavra tardar está aqui. E por esta razão, todas elas dormem. Todas elas dormem. A questão, pastor Manassés, é o sono. A dificuldade está no sono. Seria as 10 virgens ou as 5 prudentes privilegiadas por Deus, pelo noivo? Seria as insensatas menosprezadas? Não. O sono vem para as duas classes: quem tem azeite e quem não tem. Quem dormiu foram todas elas. Sabe o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa noite? Que a questão não é o sono, a questão somos nós. Por quê? Porque Paulo diz, quando ele admoesta a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, ele diz assim: portanto vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não andeis de forma insensata, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Não é da competência de Deus ver como você anda, é competência minha e sua ver como você anda na presença dele. É isso que Paulo está dizendo. Só que quando o noivo tarda, eu me lembro quando em Daniel 5 há uma expressão muito bonita, porque quando o rei Belsazar está se banqueteando no templo, aparece uma mão e começa a escrever uma frase, e o rei se perturba de tamanha forma que manda chamar todos os sábios, os entendidos daquela época, pastor. E sabe o que acontece? Ninguém consegue discernir, mas a rainha mãe diz assim: ó, eu conheço um homem do tempo de teu pai. Quem é o teu pai? Nabucodonosor. Que nele foi achado o espírito dos deuses. O que isso significa? Daniel tinha um espírito de excelência, o espírito de Deus. O espírito de Deus estava sobre a vida de Daniel. Mas sabe qual é o detalhe? Escute isso aqui, presta atenção, por favor. Quando Daniel é colocado na presença do rei, quando Daniel é inserido na presença do rei, o rei não o conhecia. Ele diz assim: és tu aquele mesmo Daniel? És tu aquele mesmo Daniel? Sabe o que isso significa? És tu ainda crente, Daniel, ou tu já se desviou? És tu ainda aquele mesmo que o Espírito do Senhor está contigo, ou a circunstância do palácio mudou quem é você? És tu aquele mesmo, ou o tempo mudou quem é você na presença de Deus? O que Jesus está falando para a gente é: o tempo não pode mudar quem é você. A circunstância que você está passando não pode alterar quem é você em Jesus. Você tem a marca da promessa, você tem um selo de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Foi por você. Foi por você. Você acha que o preço que foi derramado foi de quê? Foi de dinheiro? Foi de bens? Foi de sangue, sangue carmesim. Ele desceu às profundezas mais baixas, levou cativo o cativeiro pela sua vida. Jesus de Nazaré deu a sua vida por amor a você. Jesus entregou a sua vida por você. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele mesmo se esvaziou, assumiu uma forma de servo, tornou-se em semelhança de homem, foi reconhecido em figura humana. Mas sabe o que ele fez? Se humilhou. Se humilhou por quê? Para que você pudesse ter vida. E você está onde? Está nessa noite, com a oportunidade de poder adorar, com a oportunidade de poder exaltar, com a oportunidade de levantar a mão, com a oportunidade de ser melhor do que você julga ser. O que nós fazemos para Deus? Entramos na casa de Deus e queremos tudo dele, mas o que nós ofertamos para ele?
Queremos o milagre da parte de Deus, mas o que damos para Ele na casa dele? Queremos as bênçãos do Senhor, mas não cumprimos princípios bíblicos. Que Deus é esse? O Deus do iFood, você pede e Ele chega? O Deus que você fica em casa esperando Ele bater na porta? Sendo que os homens que deram a sua própria vida por amor do Evangelho, sofreram, padeceram para conquistar algo em Deus. E você está tendo a oportunidade nessa noite de dar o seu melhor louvor, dar a sua melhor oferta, entender que Jesus morreu na cruz do Calvário, não para que você vivesse uma vida raquítica, não, muito pelo contrário. O Evangelho não é pobreza, o Evangelho é riqueza, é prosperidade, é coisa de Deus. O pastor disse, e eu concordo, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser bem sucedido, você nasceu para dar certo, você é plano de Deus. Você é plano de Deus, mas há uma condição para você receber as coisas da parte de Deus. Qual? Por exemplo, o Salmo 1, versículo 3 diz que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas. Isso. Qual é a condição? A condição é se você estiver na água, porque se ele é como árvore plantada e dá o fruto na estação certa, significa que ele está plantado em algum lugar. Onde você precisa estar plantado? Em Cristo. O profeta Ezequiel tem uma visão. E qual é a visão? Ele vê muitas árvores bonitas, que dão bons frutos, e ele diz que do santuário sai águas. Se o santuário é de Deus, quem é a água da vida? Jesus. Tanto é que quando Jesus está em João 4, e ele diz que era necessário passar por Samaria para falar apenas com a mulher. Falar de quê? Falar de água, se apresentar. Então qual é a condição? Você está plantado nele. Quando Jesus em Mateus 6, o versículo 25, Elias, até o 32, Jesus está falando, não andeis ansiosos com o que vestir, com o que comer, com o que fazer. Por quê? Porque olha para as aves, olha para as aves do céu, o Pai as alimenta, o Pai dá o que comer. Olha para os lírios do campo, o Pai veste eles de uma forma tão linda, que eu digo a vocês, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão lindo como eles. Então é necessário você andar ansioso? Se a Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, você é a imagem e semelhança do Deus Criador. O dono disso tudo é o seu Pai. O dono disso tudo é o seu Pai. E por que muitas vezes nós não recebemos o que o Pai tem para nós? Sabe por quê? Porque o versículo 33 é o mais conhecido do âmbito eclesiástico. Qual? Buscai então o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Só que não percebemos que Jesus está falando sobre acréscimo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: acréscimo. Acréscimo. Jesus está falando de acréscimo. Por quê? Porque quando Jesus diz buscai então o reino de Deus, Jesus está falando assim: buscai primeiro a mim. Buscai primeiro a mim, e todas as outras coisas não é nada comparado com o que eu sou. Então qual é o segredo? Tenha Jesus. Se você ter Jesus, todas as áreas da sua vida certamente ficará bem. Se você ter Jesus, todas as áreas da sua vida dará certo. Se você ter Jesus, todas as coisas não é nada comparado com aquilo que Ele já é na sua vida. Quando Jesus fala buscar o reino de Deus, Ele está falando buscai a mim. Tiago diz: achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós outro.
O que Jesus está falando para a gente é: não inverta as coisas, não coloque as coisas que passam com a coisa que não passa. A palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Se coloca sobre os seus pés, por favor. Saia daqui com essa reflexão no seu coração. E eu concluo dizendo que Jesus está voltando. E foi por esse propósito que eu li essa parábola, porque a conclusão disso aqui é que só entrou nas bodas do Cordeiro quem tinha o azeite. E sabe o que é azeite? O Espírito Santo de Deus. Então não se preocupe se algumas coisas aqui você ainda não conquistou. E se você não conquistar aquilo que você quer hoje, Jesus voltar, não se preocupe. Há algo muito maior no céu, aquilo que o olho não viu. Eu vou repetir para você pegar isso aqui. Aquilo que o olho não viu, aquilo que não desceu ao seu coração, aquilo que o homem não tem dimensão, é aquilo que Deus preparou para a sua vida. O que Deus preparou para a sua vida é muito maior do que você consegue ver. As coisas que estão aqui são acréscimos daquilo que o Senhor já venceu na cruz do Calvário por você. Ele morreu para que você pudesse ter vida. 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 Eu vou repetir para você entender. Ele morreu para que você pudesse ter vida. Ele morreu para que você pudesse ter vida. E vida com abundância. Sabe o que é vida com abundância? É uma vida plena, uma vida de paz. E por que a gente não tem essa vida? Será que de fato estamos em Cristo? João 15 diz que se vós estiverem em mim e eu estiver em vós, Jesus, pedireis tudo e assim será feito. E porque algumas coisas que a gente pede não acontecem, será que a gente está nele? E será que ele está na gente? Precisamos compreender que o Senhor não vai fazer. Escuta isso aqui, isso não é heresia, pastor. Deus não vai fazer mais nada, Ele já fez. Deus não tem necessidade de fazer nada, Ele já fez. A questão é como eu e você estamos para receber aquilo que já está criado por Ele. Saia daqui entendendo: o maior milagre da Bíblia é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está com você. Ele está com você nessa noite. Uma palavra de vida para a sua vida. Há uma palavra de paz para a sua casa. A morte não vai alcançar o seu lar. A morte não vai alcançar o seu lar. A paz de Deus é quem vai reinar no seu lar, porque o sacrifício na cruz é real. Jesus entregou a sua própria vida por amor a você, e é por isso que você tem a paz. Qual é a paz? A paz que excede todo entendimento. A paz de Jesus, a paz que o homem não pode dar, é a paz de Deus na sua vida. Tu és santo, Deus, e assim eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?